Vamos fazer uma oração? Pai, eu peço, você pode fechar os seus olhos comigo, por favor? Amém. Pai, eu peço, nesse exato momento, a Tua presença, o Teu amor. Sabemos que no momento da palavra, existe um conflito, né, entre a luz e as trevas, que se refere ao mundo espiritual. Sabemos também que há uma luta interna, porque cada um chega aqui com soluções, com respostas, mas também chegam com problemas, em busca de uma palavra. E é essa palavra, Pai, que eu te peço nesta noite. Fala com o teu povo, que eu não seja impedimento do teu agir, mas que possa ser mais um membro aqui, ouvindo a tua palavra com toda a liberdade e com toda a graça e com toda a misericórdia. Que assim seja, que o teu nome seja glorificado. Amém. Nós estamos sem... tem um telão aqui, está funcionando, não está funcionando na televisão, né? Então, o primeiro texto, Filipenses, né, capítulo 1, vamos estar lendo hoje essa carta, né, aos Filipenses, essa igreja em Filipos, Filipenses 1, capítulo 2, mas no capítulo 1, melhor, vai lá para o capítulo 2, que vai ser a base do texto, de toda a pregação. Filipenses capítulo 2, você pode aí usar o seu smartphone, mas se tiver como o meu aqui, ligado com o sinal, né, tira por favor. Eu vou até tirar o meu aqui agora, para não atrapalhar o culto, né? E se você não for usar o smartphone para pegar, né, e ler o texto, e é aquela pessoa que alguém manda uma mensagem, coloque aí, né? Tem um aplicativozinho aí, um sistema que diz não perturbe, não tem? Coloque aí, para que você, na hora da mensagem, não perca esse tempo, e aí depois você possa ler aí as suas trocentas mensagens, né, que tem por aí. Então, Filipenses capítulo 2, este assunto é um assunto bem difícil para ser trabalhado em uma mensagem, tá? Confesso que eu, fazendo esse estudo, encontrei muitas barreiras, muitas dificuldades, então eu vou fazer esse estudo de uma maneira lenta, possivelmente não estarei terminando hoje, né? Então, como é uma carta pequena, é possível que eu estenda aí para mais um culto e mais uma metade, tá bom? Versículo 5 ao versículo 8, eu vou ler na NVI, eu não sei como é que está a tradução, né, NVI. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante ao homem, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Só que não foi uma morte comum, não é? O texto diz que foi uma morte de cruz. E era a sentença mais pesada que tinha na época, e era uma sentença humilhante para alguém desprezível da sociedade, tá bom? Então, pegando esse texto, foi a inspiração que Deus me deu durante a semana para pensar nessa questão do abrir mão. Diz aqui que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, né? Esgotou a sua vida, o máximo, até o limite, para que Deus
o seu Pai pudesse ser assim glorificado e o plano da salvação viesse a ter nós. Então, vamos pegar esse ponto e observar quantas coisas foi necessário você abrir mão. Tá? Quantos aqui têm filhos? Levantar a mão tem dois propósitos. Eu quero que você esteja junto comigo no culto, e isso ajuda você a se aquecer, amém? Amém? Agora a outra, amém? Quantos aqui têm filhos? Várias pessoas, né? E você sabe que são várias fases que nós passamos na nossa vida. E nessa fase do namoro até casar, e é uma fase muito boa, muito legal, mas quando vem a questão dos filhos, a vida do casal muda. Nem sempre os filhos nascem com bastante saúde. Vem aí os custos, não é verdade? Então, você começa a abrir mão do salão de beleza, aquele que gostava de jogar bolinha todo final de semana, já não vai mais. Que mais? Que mais você abriu mão do período que você passou a ser mãe ou ser pai? Alguns foi necessário abrir mão do trabalho, né? E é uma fase importante para que esses primeiros aí 5, 7 anos você possa acompanhar, né, os seus filhos. Alguns tiveram que parar a faculdade e estão voltando a estudar agora, porque não tinha dinheiro, não tinha estrutura física. E se você parar para ver, a nossa vida não é diferente. Constantemente você vai precisar abrir mão de alguma coisa dentro do seu lar, o relacionamento. Para que tenha paz, basta você ter razão? Não. Nem sempre você vai estar errado, mas para que às vezes haja paz naquele momento, é melhor você abrir mão. Não quer dizer que você vai ficar calado, não vai falar sobre aquela questão, mas naquele momento não é oportuno, não é a hora. Você que tem filhos, quando seu filho apronta, faz algo errado, em lugar público, às vezes dá para corrigir? Não. O que você faz? Abre mão, aquela hora. Mas quando chegar em casa, o seu momento vai chegar, Por quê? Saber ter esse equilíbrio é extremamente importante. E vemos aqui que o mistério da história humana, da qual todos nós participamos, cada um de nós participa desses dois fatores opostos, que eu vou explicar aqui. Primeiro, aquela questão do egoísmo e do orgulho, e aonde muitos se esbarram e não conseguem prosseguir e ter uma família por esse motivo, né? Por ser egoísta. Por que eu tenho que ceder? E você não consegue mudar a cabeça dessa pessoa. Ninguém consegue mudar a cabeça do ser humano, a não ser o Espírito Santo de Deus. Bota isso aí na sua mente e registra isso aí. Você ensina, mas nem tudo que você ensina na Bíblia, as pessoas praticam. Então, primeiro fator que acontece aqui na história humana, o egoísmo e o orgulho. Como que é difícil errar? Concorda ou não? Quero que você pense. Como que é difícil errar? Você concorda ou não? Não, é a coisa mais fácil, é cometer erro. Mas voltar, corrigir os seus erros e pedir perdão, é fácil, é tranquilo, eu sou servo de Deus. Geralmente começa assim: olha, eu quero te pedir perdão, mas você sabe que você me irritou. Ou seja, há uma luta
luta, ao mesmo tempo que você sabe que você tem que fazer aquilo, você não quer abrir mão, porque eu tenho razão, eu posso, né? Mas existe no mundo um fator oposto a isso, que fala do amor, da paz, da alegria, né? E do fruto do Espírito. Então, quando a gente vê aqui o amor, a paz, a alegria, o fruto do Espírito, nós pensamos que isso, o fruto do Espírito sim, mas esses sentimentos que são contrários a essa coisa do eu, do meu, existe em muitas pessoas que não são cristãs. Você sabia disso? Há muitas pessoas que não são cristãs que ajudam nos asilos, que ajudam nos orfanatos, que neste período agora de frio, ao invés de ficar em casa, eles saem para a rua com seus próprios carros, com o seu próprio dinheiro, para servir aquelas pessoas que eles nem conhecem. Uma vez uma pessoa me disse assim: pastor, mas essas pessoas são espíritas, então isso não significa nada. Eu falei: significa muito. Se essas pessoas que não têm a Deus estão se levantando, isso é um sinal que a igreja não está fazendo o seu papel, porque existe amor maior do que aqueles que têm a Cristo? O que você acha? Não existe, irmãos, porque o nosso próprio Criador é amor. Então, esses dois grupos, eles atuam fora da igreja. Aqueles que são egoístas, avarentos, arrogantes, orgulhosos, mas também aqueles que não são cristãos, que são passivos, que são amorosos, né? Que têm um bom caráter, que não tem nada a ver com ser cristão. Isso aí é uma formação daquela pessoa, que tem uma moral elevada. Porém, dentro da igreja, será que esses dois fatores, né, da humanidade, tanto pelo lado ruim, pelo lado bom, acontece? E se acontece, será que a Bíblia não tentou esconder? Não. O lindo da palavra de Deus é isso, querido. É de ver que Ele conta as vitórias, mas também fala dos fracassos. Ele fala da cura, mas também fala das enfermidades. Ele fala que existem doenças que é para a vida, mas outras é para a morte. Existem amizades que vai somar com a sua vida, mas existem amizades também dentro da igreja que vai ser destrutiva. Então, que mundo é esse? Será que mesmo dentro da igreja, no lugar onde é pregado a palavra, nós estamos 100% protegidos? Não. O que protege você, querido, é quando você permanece na palavra. Aleluia! É quando você ouve essa palavra e você é praticante dessa palavra. Independente do que estejam fazendo, eu tenho um alvo e eu continuo seguindo. Independente se eu tenho uma enfermidade, eu posso orar pelaquela pessoa e aquela pessoa ser curada e Deus não permitir que aquela cura venha para mim. Ou seja, o meu papel como cristão não depende da situação que eu estou vivendo naquele momento. O meu papel como cristão depende da minha intimidade com o Senhor, da minha comunhão com o Senhor. E aí, Filipenses capítulo 1, 15 e 18, vai dizer assim, ó, em verdade, Paulo vai estar falando aqui, né, que alguns grupos que têm essa mesma atuação, tanto positiva quanto negativa, também estava acontecendo dentro dessa igreja em Filipos. Uma igreja muito especial. Veja o que diz aí no versículo 15 ao versículo 18. Em verdade, que alguns pregam a Cristo
Com qual sentimento? De amor? O que a Bíblia diz aí? Eu quero ouvir a sua voz. Inveja e rivalidade. Pensa nisso. Fulano está fazendo, está orando. Pastor, bota meu nome aí, eu vou orar também. Olha, esse irmão está doando seu serviço. Não, eu vou mostrar para ele que eu sou, vou mostrar para ela que eu sou uma cabeleireira melhor. Bota meu nome aí 3 dias, pastor. Inveja, rivalidade. Isso pode acontecer até dentro da própria família. Quando você, pai, quando você, mãe, faz essa comparação. Quando você diz, ó, esse aqui é mais esperto, esse aqui é mais abobado, esse aqui é mais organizado, essa aqui, olha, é bagunceira, é menina, e parece que fala assim com alegria, sabe? É menina, mas olha, é terrível, e fica rindo. Então, o que você vai criando entre aquelas duas crianças? Rivalidade. O amor de Deus, querido, é um só para todos. O amor do pai, de uma mãe, existe a individualidade, óbvio, mas o amor tem que ser igual. Nenhum amém. Aleluia. Vamos prosseguir. Em verdade, alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Não só tem fatos ruins aqui acontecendo. Então, por que vamos ficar presos à inveja e à rivalidade? Porque quando falamos da igreja, e eu me nego a participar dessas conversas, quando as pessoas só começam a falar de coisas negativas, eu falo, olha, querido, a igreja que eu conheço, que a igreja do Senhor é diferente. Tem inveja sim, tem rivalidade, mas eu já vi milagres, eu já vi famílias sendo transformadas, eu já vi pessoas chegando destroçadas, acabadas, desanimadas e sendo levantadas. Eu já vi pessoas que estavam abatidas e o Senhor levantar e essa pessoa ser transformada, aleluia. Então, por que está preso às coisas negativas? Mas por que então eu estou falando? Porque essas coisas existem. Também nós não podemos ser aquela igreja, né, que vive no mundo da lua, aqui é só bênção. Me diz, por que será que Paulo falou, quando orientou, segundo a sua opinião, que é melhor que não se case? Você acha que Paulo era contra o casamento? Não, é um princípio bíblico. Mas Paulo, pela sua sabedoria, sua experiência, ele sabia que casamento era difícil. Não deixe a sua esposa saber, nem o seu esposo. Não só tem o lado bom. E aí, quando você sabe que o cristão, o princípio é esse, é até que a morte o separe, e aí você ora a genealogia daquela família e vê que ele dura, ou ela dura a família 100 anos, você fica em desespero. Mas aquela pessoa pode mudar e ser transformada, porque há poder nessa palavra. Esses princípios não podem ser esquecidos. Por isso, querido, que nós precisamos olhar para a igreja como algo bom. Eu tenho experiência de grande igreja e estar em igreja pequena, e sempre existiu os mesmos problemas. Ah, pastor, eu gosto de igreja pequena, eu gosto de igreja grande. Isso é conversa. Quem ama, querido, não importa se é pequena, se é grande, importa que a presença do Senhor esteja. Aleluia! Eu posso afirmar para você que as minhas maiores experiências como líder com Deus foi na igreja pequena, nos grupos familiares. Eu posso afirmar para você que meus momentos, maiores experiências com Deus, pessoal, foi numa igreja que só tinha eu como membro, eu e Deus.
e Deus ele me visitou, Deus falou comigo, Deus falou comigo em sonhos, já me corrigiu várias vezes, já me alertou para momentos de espíritos malignos tentando acabar com a minha vida. Quantas experiências, querido. Diante dos fatos negativos, eu começo a visualizar não aquilo que é ruim. Veja o que tem sido bom na sua vida. Quantas coisas Deus já fez. Diz o texto que Ele se esvaziou, Ele abriu mão em prol de você mesmo. E o que você fez para isso? Por que querer desanimar por um fato negativo que tenha acontecido na igreja? O que Cristo tem que pagar essa fatura se foi algo humano? Se foi algo na instituição, resolva esse problema. Então vamos continuar esse texto. Estes os fazem por amor, né? Mas outros fazem de boa vontade. Estes os fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho, né? Como eu estou aqui nessa noite, e vários pastores, e vários líderes estão nesse exato momento defendendo esse Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade. Será que existe isso? O texto diz que sim. Pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Paulo estava preso e outros não estavam trabalhando a favor dele, mas contra ele, para que ele pudesse ficar preso mesmo. Mas o que me importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivo falso ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Você pode dar um glória a Deus? De fato, continuarei a alegrar-me. Eu vou ler mais uma vez a pergunta e a resposta de Paulo. Mas o que me importa? O importante é que, de qualquer forma, olha só, de qualquer forma, e entender essa forma, para nós ocidentais, é muito complicado. Nós criamos umas regrinhas. Há um tempo atrás surgiu os grupos que defendiam o Evangelho. Então, tudo que se dizia no púlpito, as pessoas iam lá nas redes sociais e postavam. Irmão, você tem que sonhar. E a pessoa postava. Deus não é um Deus que sonha. Aí postava um texto, né? E por aí vai. Houve um período que foi criado uma igreja, grupos que se achavam dono da verdade e entravam nas igrejas não para ouvir a mensagem do reino, mas para questionar aquilo que era pregado. E com o poder da palavra de persuasão, isso foi nos anos 2000 agora, 2015 até 2020, esse grupo foi muito forte. E aonde, quando começou a acontecer os desigrejados. Tem até um livro sobre isso. E aí muitos, de onde você é? Não sou de nenhuma denominação, não. Vou falar bobo para não falar uma outra palavra, né? Tá, mas quem é o pastor lá? Não tem não. A gente chega lá, se ajoelha. E aí? Como é que funciona? Não tem casa não. Um dia vai para um dia vai para... Perdidos, irmãos. Por quê? Justamente por esse motivo aqui. Criando regras e não permitindo que Deus tivesse a liberdade. Paulo aqui está vendo que essas pessoas estão fazendo errado. O que me importa, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros. Paulo, o que eles não estão pregando não é verdade, você está dizendo que não se importa. Mesmo a pessoa falando contra o cristianismo, ele está falando de Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante. E o que para nós é um problema, para o Senhor não é impedimento.
Lembro de uma situação de uma pessoa que vivia numa outra religião, e quando ele foi fazer esse trabalho em um cemitério, não vou contar todas as histórias que eu conheço aqui para você não ter pesadelo hoje, tá bom? Mas são histórias reais mesmo. E essa pessoa, quando chegou em um determinado, qual é o nome daquele lugar onde você vai ficar um dia? Ninguém vai morrer, todo mundo quer ser arrebatado, não é verdade? Não, tem um nome, urna, mas tem outro nome. Esse lugar aí, entendeu? Onde a pessoa cheira mal e sai um monte de mosquinha, é esse lugar. Esqueci o nome daquilo ali. Túmulo, é isso que eu queria falar, né? Túmulo, né? Túmulo. Esse dia fui a um sepultamento, né? E próximo lá de casa, falei, agora eu sei de onde saem essas mosquinhas que vai lá para casa. Mas é um outro detalhe. Aonde eu estava? Eu quando falo essas coisas eu fico perdido. Aí uma pessoa foi fazer um trabalho nesse lugar. E o espírito maligno que tinha enviado essa pessoa diz, nesse lugar você não toca. E a pessoa conversando com o demônio diz, por que não? Porque o Deus que ele serve é maior do que eu. E a pessoa diz, então a partir de hoje eu vou servir esse Deus. Esse Deus é poderoso, irmãos. Esse Deus, e essa pessoa veio se converter e nós congregamos muito tempo juntos. Então o que nós podemos ver aqui, né, que mesmo que aquela pessoa está indo ali de forma errada, mas vai fazer o trabalho no túmulo de um cristão, vai dar ruim. Certo médico, uma vez, depois de falar para mim, Milson, não estou achando essa doença, mas eu estou com dor ainda, doutor. Mas como pode? Eu falei, não sei, mas eu estou sentindo dor. E ele me deu um cartãozinho, e era de um centro espírita. Ele falou, você quer ir lá? Eu falei, eu posso ir. Aí ele falou, tal lugar, tal hora. Ele, como profissional, não podia fazer aquilo. Falei, eu posso ir, mas só tem um problema. Se eu for, não vai baixar mais nada ali. Ele, como assim? Porque eu sou um pastor. Pelo amor de Deus, me dá esse cartão aqui, rapaz, não vai arrumar problema para mim. Eles sabem ao Deus que nós servimos. É motivo para você glorificar a Deus, irmãos. Sabe quando você passa naquelas, aonde eu moro, no bairro onde eu moro, tem muito esses despachos, que a pessoa, tem crente que passa de longe, nem olha, na verdade, ainda se arrepia, ainda perde licença, isso é passado, irmãos. Agora você tem que passar bem próximo, e aqueles demônios vão dizer, lá vem esse cara aí para me atrapalhar, porque a presença de Deus está na sua vida. Paulo está dizendo que não importa, importa que toda oportunidade é o momento para que Cristo seja pregado. Se tem perseguição, Cristo vai ser exaltado, porque eles vão ver ao Deus que eu sirvo. Se eu estou enfermo, Cristo vai ser exaltado. Pode ser que Ele me cure, pode ser que seja esse o propósito, o término da minha vida, para que lá no hospital eu possa pregar para alguém que não tem salvação. Por que não? Porque achamos que todas as vezes, ao orarmos, as pessoas serão curadas. Quem não quer aqui uma cura? Todos nós. Quem não quer aqui morrer? Todos nós. Mas será que vamos ter tudo aqui na terra? Não. Mas você pode ter tudo quando você recebe e toma posse dessa palavra, abrindo mão da sua vida e colocando o Senhor como centro de todas as coisas. Então, de fato, continuarei a alegrar-me. Até hoje, nós podemos ver que o sistema econômico, a política, tentam aí controlar o egoísmo, que você não consegue, está dentro do ser humano.
eu observo entre as nossas crianças, tem crianças que, ao ganhar qualquer coisa, compartilha, né? Nós tínhamos uma criança aqui que já não é mais criança, é o Vitor, né? Ele sempre tem um coração de compartilhar as coisas, e isso a gente observava, né? Entre as outras crianças. Tem criança que é assim, concorda? Mas tem outras que você fala, dá um pedacinho para o seu irmão, ele dá um pedacinho. O que é isso, essa mãe? Você falou um pedacinho, não é verdade? Ele vai te dar aquele pedacinho. Dá mais? Não vou dar, porque está dentro da criança. É essa natureza que todos nós temos, que mesmo ao receber Jesus, ela ainda insiste em permanecer viva. Ela insiste, mas à medida que você vai se aprofundando na palavra, que você vai permitindo que o Senhor trabalhe no seu coração, que você pratique esse evangelho, você vai poder cada vez mais fazer com que o seu eu morra e que Cristo seja exaltado. Aleluia! Vai dizer o texto em Filipenses capítulo 2, versículo 5, se a atitude de vocês, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O que esse verso 5, nos incentiva? Nos incentiva como obter atitude. Não é só fazer algo. Fazer algo qualquer pessoa pode fazer, mas ele vai dar um referencial. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, no período que nós vivemos, e observamos que a falta dessa atitude é que nos faz ainda pessoas muito orgulhosas e egoístas, irmãos. Como é difícil pedir ajuda. Eu não gosto. Tem alguém aqui que gosta? Eu não gosto. A minha natureza diz, seja independente, como eu gosto de ser independente. Mas quando me deparo com a palavra, o que eu entendo? Eu entendo que eu preciso desse corpo, para que a minha fé seja fortalecida. As suas orações, as suas palavras de incentivo, a sua mão no arado, a sua dedicação. E Deus não só usa as pessoas que não são cristãs, usa as que não são cristãs. Esses dias eu conheci uma profissional que estava indo dar serviço à comunidade. Não conhecia, e aí eu perguntei à minha esposa, quem é essa pessoa? Ela parou com o carro dela, foi lá, deu a aula e depois foi embora. A fisioterapeuta, uma das fisioterapeutas. Essa pessoa colocou combustível do bolso dela. Ela não é cristã. Ela dedicou horas daquilo que ela investiu anos na faculdade. Ela foi para uma associação que eu não sei se ela é cristã ou não, mas ela estava ali, dedicando aquilo ali em amor. E se não é cristã, querido, aquela atitude nossa de recebê-la, de ter uma atitude diferente, sem dizer um versículo bíblico, nós estamos pregando o Evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque aonde, Cristo, onde nós seguimos o modelo de Cristo, há um bom perfume. Como que eu sei que há um bom perfume? Aquilo que as pessoas dizem, olha, esse lugar é agradável, eles não sabem o que é Cristo. Olha, esse lugar me traz uma paz. Eu falo, que bom, fica à vontade. E a pessoa vai ficando à vontade, e daqui a pouco está ali servindo e adorando o Senhor como nós, ou ali na nossa igreja, ou em qualquer outro lugar.
Mas o mais importante é que o Evangelho está sendo pregado. Quando você participa desse trabalho de uma ação social e sendo cristão, você está pregando o Evangelho. Você sabia disso? Você sabia que as pessoas comentam sobre aquilo que você faz? Olha, eu não sou crente, mas aquela igreja com aquele trabalho ali, eu já estive lá, aquelas pessoas são crentes de verdade. E se um dia eu for um cristão, ou uma cristã, eu quero ir para aquela igreja. Isso é motivo de você glorificar a Deus, querido. Porém, a falta dessa nossa atitude, ela pode reforçar esse orgulho, esse egoísmo, onde tudo se interpreta. Não, não é bem assim. Não é desse jeito. E é muito comum, quando você vai buscar um aconselhamento, em que aquela orientação que aquele líder vai te dar, não é aquilo que você queria. Isso é possível? É. Você vai em busca de uma afirmação, de uma decisão tua, e Deus diz para aquela pessoa, não, olha, não é desse jeito. E você sai dali indignado, indignada, porque você vai interpretar de uma outra maneira. Não foi Deus que falou. Aquela pessoa não gosta de mim. Neste exato momento aqui, está sendo pregada a palavra do Senhor. E pode ser que algo muito pessoal está sendo dito aqui que eu não sei. E parece que você está sozinha ou sozinho com Deus. Não tem ninguém aqui. É Deus falando com você. Mas há daqueles que vão também pensar assim. Tenho certeza que alguém falou para esse pastor a história da minha vida. Então, o nosso eu, o nosso orgulho, pode interpretar as coisas erradas. Aonde nós precisamos ser tratados, aonde nós queremos explicar todas as coisas, e tem uma música até assim que diz que ninguém explica Deus. Por que Deus fez isso na minha vida? Não sei. Por que isso aconteceu comigo? Não sei. Mas eu sei o que a palavra de Deus diz, que nós temos que confiar nele, porque ele é fiel. Isso é motivo de agradecer ao Senhor, irmãos. É motivo de você dizer glórias seja dado ao nome do Senhor Jesus. Ele é fiel, e isso que importa. Agora eu não entendo, mas se a sua vida está no altar do Senhor, Ele vai agir. Então, essa questão, a falta dessa nossa atitude, reforça o seu eu é meu. Não existe amizades assim, que eu chamo de amizades doentias. A pessoa lembra de você para dar presente, ela está disponível para levar você para onde você quiser. Ela, quando você precisa de ajuda, você pode contar com ela, porém tem um problema. Você é meu amigo. Você não é mais amigo de ninguém. E se você ousa sair com outros amigos, aquela pessoa fica chateada. Aquela irmã fica aborrecida com você. Por que não me chamou? Porque eu não quis. Porque eu estou cansado de você. Porque você está grudado no meu pé. Gente, não é? Açúcar demais também enjoa, não é verdade? Então, saber dar esse espaço é importante. Mas enquanto você não tratar esse lado, desse egoísmo, de achar que tudo você é o centro, que todas as coisas têm que partir de você, você não vai poder ver o agir de Deus. Será que esse problema aconteceu aqui na igreja em Filipos? Com certeza. Paulo não iria escrever essa carta por acaso. Paulo não iria perder o tempo dele escrever algo
se aquele assunto não era pertinente para eles. Parecia até que é um assunto mais para a igreja de Coríntios. Paulo vem elogiando a igreja, vem falando das lembranças lá no capítulo 1, mas começa a entrar nesse assunto. Esse problema aqui não é recente, querido. Do egoísmo, da arrogância, também atingiu a igreja em Filipos. E no capítulo 3 da carta aos Filipenses, veja o que diz aí no versículo 18 ao versículo 21. Pois, versículo 18, pois, como já lhes disse, repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quantos a estes, o seu destino é o quê? É a perdição. Pode deixar a sua Bíblia aberta, eu quero só parafrasear esse texto. Quanto a este, o seu destino é a perdição. É algo assustador, querido. Mas, quando a Bíblia chega a dizer que para aquela pessoa o destino é perdição, é porque Deus já abriu mão daquela pessoa. Deus já deu N oportunidades, mas aquela pessoa continua resistindo a Deus e cobrando que a igreja faça algo. Sabe por que eu estou no mundo? Porque ninguém me visitou, pastor. Você ligou para mim, pastor? Vou dizer não. Mas isso é motivo para você estar no mundo? Lembro de uma situação em que, em uma dessas, de tantas visitas, eu não consegui fazer uma visita a uma pessoa que ela fazia questão que eu estivesse lá, mas passou por várias secretárias na época e a notícia não chegou até mim. E um dia eu recebi essa pessoa com muito carinho, dizendo: irmã, há quanto tempo que eu não te vejo? Estou alegre em te ver aqui. E ela falou assim: graças a Deus, pastor, que eu estou aqui, porque se fosse por você, eu já estava morta. E eu fiquei assim meio sem entender, e ela já disse: quantos bilhetes já mandei para você? Por que você não foi me visitar? Porque não recebi, meu irmão. Mas eu poderia ter recebido e não ter visitado. Sim, com certeza. Mas será que isso seria o motivo para essa pessoa sair? Não. Mas tudo se joga na conta de Deus. Por quê? Que as coisas boas é só permissão de Deus. Mas será que as coisas ruins também não é permissão de Deus? Também é. As coisas ruins também podem servir de um grande ensinamento pelas nossas resistências, e Deus permite sim para moldar e trabalhar. Eu conheço pessoas que só ficam bem com Deus quando estão no sofrimento. Você sabia disso? E eu vou brigar com Deus: Senhor, por que essa pessoa está com tanto sofrimento? Deus vai dizer para mim: você quer que sobre para você também? Não. Então, veja o texto: quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu direito, como cidadão do reino de Deus, é pregar a palavra, é evangelizar essa pessoa, não é julgá-la, mas você não tem o poder de salvá-la. Sabe, há pais que carregam este peso. Meu filho está no mundo, meu filho ou minha filha morreu, foi salvo, mas estava fora da igreja. E aí entra a acusação de pessoas como esse, que são inimigos da cruz de Cristo. Sabe por quê? Porque você não ensinou a palavra. Você acha que não existe esse tipo de pessoas? Existe, irmãos. Porque a Bíblia diz: ensina o caminho, como é que é? Ensina
Ai, me fugiu. Cadê a minha tela lá, por favor? Vamos lá, me ajuda aí. Ensina o seu filho no caminho do Senhor, que ainda que depois de crescer, quando estiver velho, não se desviará dele. Olha só que situação. Então, se desviou, é porque eu não ensinei. Será que eu não ensinei? Mas a Bíblia também nos ensina que uma vez essa pessoa tendo conhecimento, a decisão é daquela pessoa. Pais que aqui estão ou que estão me ouvindo, não permita que esse sentimento de culpa, uma vez que você ensinou, agora não compete mais a você, mas ao Senhor. Aleluia. Quanto a este, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Tudo que é maligno, o estilo de música, o estilo de roupa, o estilo de comida, as piores. A pessoa diz: por que você faz isso? Porque eu gosto. Qual o problema? Para mim não tem problema nenhum, mas mais tarde essa conta vai bater. Então, existe, tanto fora quanto dentro da igreja, todo tipo de pessoas, boas e más, com boas intenções e com intenções ruins, mas compete você a fazer as suas escolhas. Que você, querido, possa abrir mão de coisas que você se agrade, sim, mas ao olhar a Bíblia você vai dizer: isso aqui vai me levar à perdição. Eu gosto muito dessa pessoa, mas eu não estou tendo força para influenciá-lo, eu estou influenciando, então corta essa amizade. Esse trabalho, eu não estou conseguindo conciliar a minha agenda com as coisas de Deus, mas estou ganhando bem. Por que adianta você ganhar tudo e perder a sua própria alma? Porque o esfriamento na fé é um dos últimos ataques aí da geração das trevas, que no fim dos tempos, o amor de quase todos. Há muito esfriamento, querido, porque as escolhas estão sendo feitas erradas. Quanto a este, o seu destino é perdição, e o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. É bênção? Eu vou ser curado? O que eu vou ganhar com isso? A nossa cidadania, disse Paulo, porém, está onde? Nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Versículo 21, Filipenses 3. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorificado. Amém. Eu vou parar esse texto aqui. Todos reconhecem, querido, que é esse tipo de mente que precisamos ter. Então, no próximo culto, vamos trabalhar um pouco como aprender a negar a si mesmo. O que esse texto vai dizer sobre ter uma mente transformada? Se o texto está dizendo em Filipenses capítulo 2, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, Paulo não iria falar isso se não fosse impossível. E ele deu vários exemplos aqui que é possível. Vamos estar de pé?
Se você lembrar durante a semana, eu quero que você pense sobre isso. O que eu posso abrir mão? Na parte alimentar, eu já disse aqui várias vezes que eu sou apaixonado por pão. Mas durante toda a semana eu abro mão de comer o pãozinho francês, quentinho. Mas domingo é eu e Deus e o pãozinho. Porque isso estava trazendo problema para a minha saúde. Apenas isso. Não tem nada espiritual, tá bom, irmãos? Durante a semana, para enganar o meu desejo, a minha mente de comer doce, há formigões aqui nessa noite? Tem aqui? Pode levantar-se a mão. Se você está comendo escondido, levanta assim, né? Para seu esposo não saber, e depois se resolve em casa. Como enganar a sua mente, né? Para comer um doce. Eu, no caso, uso a fruta. Então, o açúcar da fruta me ajuda. Não sou de comer tanto doce, mas tem dia que estou desesperado. E se tem um doce que eu gosto, depois da sobremesa, um é o pudim. Pudim de leite, gente, maravilhoso. Eu digo que é o céu na terra, o maná que caiu dos céus. E a goiaba cascão com queijinho. Gente, esse dia eu comi um e falei, está tão gostoso que eu vou pegar o segundo pedaço. E aí eu fiz a pergunta para mim mesmo, por que você vai pegar o segundo pedaço? Porque eu fiz essa pergunta, porque se eu pegar o segundo pedaço, eu ia falar, vou pegar mais um terceiro. Já que está terminando, eu vou acabar logo com esse doce. E depois bate o sentimento de culpa. E aí eu tenho que correr muito, eu tenho que pedalar muito. Para tirar esse sentimento, né? Por causa coisas que eu poderia abrir mão. Mas à medida que eu vou praticando, eu vou aprendendo que é possível eu degustar alguma dessas coisas, mas sem excesso. E aí eu vou aprendendo a ter domínio. Se Paulo diz aqui que essa atitude, existe atitude que nós podemos aprender, podemos. Quantas coisas você pode começar a mudar? Não estou dizendo que você está proibido, mas aí ter mudança. As mudanças na nossa vida, as mudanças rápidas, elas voltam da mesma maneira que ela vai embora, que ela sai da sua vida. Mas as mudanças lentas, que Deus vai trabalhando no seu coração, ela vai criando as raízes, como aquela parábola da semente, e encontra a boa terra. E aí entra outra parábola, que vem os ventos, vem a tempestade, e aí eu vou parafrasear, não mais como uma casa, mas como uma árvore. Aquela árvore está tão enraizada, e as raízes tão profundas, o vento até enverga aquele tronco, até quebra, mas as raízes não saem da terra. Aleluia! Paulo diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É possível você ter essa atitude, e vamos falar mais sobre essa atitude, que negou a si mesmo, que abriu mão de ser filho de Deus, para ser homem como nós, que se sujeitou às mesmas necessidades, às mesmas tentações, mas não abriu mão de ter comunhão com o Pai.
ele sempre dizia: eu não estou aqui de fachada, eu estou na mesma condição que vocês, mas eu tenho um segredo. Eu e o Pai estamos em constante comunhão, nós somos um. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, há tantas coisas que nós não conseguimos liberar, porque a nossa natureza é corrupta mesmo, irmãos, infelizmente. Mas há tantas coisas boas que o Senhor tem colocado, e tantas coisas boas que você tem. Valorize essas coisas boas que Cristo já colocou na sua vida, sem você perceber. Aos poucos, Deus tem colocado as atitudes de Cristo em você. Você está negando o cigarro, talvez o vício que era mais constante diminuiu. Pastor, mas eu ainda fumo. Se aquieta. Você está nesse processo de transformação. Seja como for, que eu não entendo, o Senhor já está trabalhando na sua vida. Aleluia! Senhor, eu faço essa oração nessa noite, para que os nossos irmãos possam ter a mesma atitude que Cristo teve. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele não chegou dizendo: eu sou Deus, eu mando. Ele chegou de uma maneira humilde. Diante de João Batista, ele disse: João, fica parado, porque eu mesmo vou me batizar. Ele disse: não, eu preciso que a vontade do meu Pai se cumpra. Mesmo você sendo pecador, João Batista, através da minha palavra você é digno, e através de ti eu serei batizado. E a vontade do Pai começou a se cumprir naquele momento. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque os meus irmãos já não são mais as mesmas pessoas quando tiveram o encontro com Cristo, mas você está praticando. Você resolveu iniciar uma caminhada com Cristo, e Deus há de fortalecer a sua alma, o seu espírito, abrir os seus olhos, abrir a sua mente, abrir o seu coração, e você vai começar a ter uma nova sensibilidade. É o Senhor falando contigo. Glorifica a Deus. É Deus dizendo: não é fulano que tem que mudar, mas é você que eu quero. É você que eu quero. A outra pessoa não compete a você. Se não conseguimos cuidar da nossa própria vida, como iremos julgar os outros? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Eu passei por problemas e por isso eu desanimei. Cristo passou por problema, mas Ele não desanimou. Ele é o nosso referencial. A minha fé esfriou, pastor, porque eu sofri uma traição por pessoas dentro da igreja. Cristo também foi traído por aquele que andava com Ele, e deu oportunidade para mudar aquela situação. Mas mesmo assim, Ele chamou o seu traidor de amigo. Que amor é esse? É esse amor que nós precisamos. Quem compreende esse amor?
Pai, que o Teu Espírito possa visitar a Tua igreja, e mudando a tua mente, mudando o teu coração, e que você possa sair daqui sedento por essa palavra, e dizer: Senhor, durante a semana eu quero estar buscando a tua face, eu quero estar usando a minha vida para servir o reino, eu não vou usar a minha vida para aquilo que vai me desviar, para as más conversações, para as conversas que me afastam de ti, mas eu vou levar a minha vida até o teu altar. Eu vou levar a minha vida até o altar. Pode começar a cantar. Eu vou levar a minha vida diante da tua presença. Aleluia! Glorifica a Deus, igreja. Glorifica o Senhor. Mudou meu viver. Diga: Ele mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o o amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. E você pode dizer: Senhor, eu ainda não mudei totalmente, mas creia, o Senhor está trabalhando em você, amém? E você pode nessa noite tomar essa decisão: Senhor, eu quero ser transformado pelo Senhor, eu quero te aceitar, Senhor, como meu Salvador. Eu preciso ser alcançado pelo Senhor. Eu reconheço o Senhor nessa noite como Senhor e Salvador da minha vida. Você pode fazer essa escolha nessa noite, meu irmão. Você pode fazer essa escolha. Você não precisa voltar para casa sem tomar essa decisão. Você pode decidir, escolher, servir ao Senhor e ter Ele na sua vida, amém? Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o
Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de louvar o Senhor e de poder te exaltar, te engrandecer e ouvir, ó Deus, o recado que o Senhor separou para nós nessa noite. Nos ajuda, Senhor, a continuarmos seguindo essa caminhada e que possamos permanecer olhando para Ti, que o alvo seja sempre o Senhor. Te damos graças por tudo. Guarda, ó Deus, a Tua igreja no decorrer de toda essa semana, Senhor, que possamos permanecer na fé, no compromisso de honrar o Teu nome. Te damos graças por tudo, te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém. Você que está em casa, boa semana também. Deus o abençoe.